Fala, rapaziada, sarrafeiros na área para falar do PSG. Caiu mais uma vez nas oitavas de final da Champions e talvez dessa vez signifique um fim de ciclo, né? Imagino que sim. São 6 temporadas basicamente aí de grande investimento, né? Em relação até a própria presença do Neymar, são 6 temporadas, 4 delas o time caiu nas oitavas de final, uma final e uma semi. Realmente não dá para dizer que chegou perto, lógico, numa final, perdeu de 1-0 somente, mas o grande objetivo do PSG, que era conquistar a Europa, conquistar uma Champions com esse investimento, parece que está ficando cada vez mais longe, né? Vem numa decrescente, ainda que aumente cada vez mais os investimentos, só que o time é muito mal montado, convenhamos, né? O futebol nunca foi muito vistoso, muito bem organizado taticamente, mas o time, a cada ano que passa, gasta mais dinheiro infundado, né? A partir do momento que o Mbappé surge ali como um craque e se torna uma realidade, ele já passa a ser o protagonista do time e o Neymar já cai para segundo plano. A partir daí não tinha sentido, a meu ver, trazer o Messi, por exemplo. Aí você tem 3 caras que supostamente são protagonistas, quando na realidade somente um deles e os outros dois, de diversas formas, isso pode parecer até um pouco estranho de dizer, né? Um pouco polêmico, mas de certa forma o Neymar e o Messi acabam atrapalhando a estrutura tática do PSG. Lógico que o time não é bem montado, então não dá para colocar essa responsabilidade em cima dos dois. Sempre faltou um técnico ali de referência e de qualidade alta para lidar com esse nível de estrelas. A gente já viu isso muitas vezes na história do futebol e poucas vezes isso deu certo. Eu vi os Galácticos no Real Madrid, por exemplo, começou ali por volta de 2000, ganharam a Champions em 2000, ganharam a Champions em 2002, mas no momento que o elenco era mais recheado, eles não ganharam. Deu briga interna, deu confusão, o técnico que não sabia lidar com o elenco e não funcionou. E aí a gente pode levar essa discussão aí até para outros esportes. A gente vê isso nos esportes americanos, por exemplo. Nem sempre o fato de você juntar muitas estrelas significa que isso vai trazer vitórias para o time. Aliás, quase nunca significa. Então, o PSG não foi diferente. A minha previsão agora é que meio que esse ciclo de investimentos aí se encerre, vão ter que mudar ali a cultura de contratações e tal. Não vejo Neymar e Messi. Neymar machucado agora, acredito que ele não volte a jogar pelo PSG. O Messi deve terminar a temporada aí, mas provavelmente deve sair ao fim dela, imagino, óbvio, é uma previsão, mas já surgiu muita conversa anterior dele querendo forçar uma saída, de repente voltar para um Barcelona, alguma coisa assim. E talvez isso signifique deixar o time até mais competitivo. Você consegue montar um conjunto ali que joga em função do Mbappé, que de fato é o principal jogador do time, é o cara que desequilibra, não era besteira que o técnico do Bayern estava dizendo, quando ele declarou que o Neymar não ia fazer falta no jogo de ontem e que quem faz diferença nos jogos pelo PSG realmente é o Mbappé. Isso é verdade, apesar dos torcedores brasileiros, todo aquele complexo de ídolo e tal, aquela coisa toda, mas é difícil de admitir, mas realmente hoje o Neymar não é mais um protagonista, nem do PSG, nem do futebol mundial como um todo. Hoje o grande nome do futebol mundial é o Mbappé e dentro do PSG, obviamente, esse é um movimento natural. Talvez ele sozinho ali, como o único cara sem responsabilidades defensivas, facilite a montagem de um esquema tático, da montagem de um time, mas obviamente isso passa por ter um técnico competente e uma montagem de elenco, uma diretoria que contrate jogadores que realmente sejam as necessidades do time. O Real Madrid não, o PSG há não muito tempo abriu mão aí do Di Maria para encaixar o Messi. Para mim isso aí foi um grande erro, porque já algumas temporadas eu vejo o Di Maria com uma qualidade superior ao Messi em questão de regularidade, decisão de jogos e sequência nas temporadas. Vejo o Di Maria superior ao Messi já há algum tempo. E o PSG abriu mão. Para mim, até o Di Maria estava acima do próprio Neymar ali em algum momento no PSG.
e eles abriram mão desse jogador para tentar encaixar o Messi, e isso claramente não funcionou. Então a minha previsão aí agora é que vai acontecer um desmanche no time, e não sei qual que é o futuro. Dos jogadores em si, o Messi e o Neymar não vejo disputando mais nada. Até fiz uma previsão aí no Twitter de que o Neymar não volta a jogar uma partida de Champions na carreira dele. Imagino que ele, depois que se recuperar, aí pode ir para algum mercado alternativo, Estados Unidos, de repente, até um Brasil, se for exagerar um pouco. Mas isso também pode ser uma realidade para o Messi, né? Ontem até foi falado na transmissão da HBO que talvez tenha sido a última partida de Champions do Messi. De repente, se ele volta para um Barcelona, ele vai jogar de novo, mas é uma possibilidade, ainda que pequena, é uma possibilidade real. O que vai acontecer com o PSG é que eles vão ter que se esforçar mais uma vez para tentar manter o Mbappé no time. Já tiveram que fazer esse esforço, envolveram políticos, envolveram um monte de gente para tentar convencer o cara a ficar, e não se justificou. Ele já deu declaração aí que eles iam ter que dar o máximo, e que o máximo deles é aquilo ali mesmo, e que tem que repensar muita coisa. Talvez o próprio Mbappé seja o maior interessado em sair do PSG nesse momento, e para um grande clube, um Real Madrid da vida, algum time da Premier League, onde o futebol é mais forte, mais intenso, que cabe bem com as características do Mbappé. Pouco adianta ele ficar uma temporada inteira batendo em time ruim ali na França, e quando chega de fato nas grandes disputas ali na Champions, o PSG tem ficado pelo caminho. Então, e até um cenário improvável, que de repente vai que um Mbappé force uma saída e tal, e o Messi e o Neymar fiquem. Eu acho que melhoraria assim o equilíbrio do time, mas obviamente caiu o nível absurdamente. Não, o jogador decisivo é o Mbappé, mas a minha previsão é que Messi e Neymar saiam, e que talvez o Mbappé também saia. E aí já era, e acabou. Tem dinheiro, mas dinheiro não basta. Né? Já está cada vez mais provado que não basta ter dinheiro para montar um bom time, tem que ter peças que se encaixem no esquema, tem que ter um esquema em primeiro lugar, um treinador que consiga montar boas equipes. E a gente tem visto essa tendência aí, principalmente aqui no futebol brasileiro, de que é uma dificuldade enorme de ter uma proposta de jogo e encaixar as peças disponíveis dentro dessa proposta. Então lá tem sido parecido, o futebol gerido de uma forma muito amadora, só jorrando dinheiro, e felizmente isso não é mais suficiente.